Voltei. Vamos ver se a minha intranet que está com problemas. Vamos ver agora. Oi, Vólia, voltando, né? Vamos ver agora, assim, parece que deu um tiltzinho na minha internet aqui, por causa da chuva, deve ser. Mas ela deve estar parando, então já deve normalizar em breve. Vamos lá, a Cíntia voltou. Funcionando. Opa! Pronto. Eu tive que reiniciar também. Eu não, é porque o som estava dando delay e eu estava falando e você falando junto no fone junto comigo. Então, Não, eu vou deixar e vamos assim agora. Vamos Deixa eu assim. retomar. Eu estava falando sobre a hipnoterapia e depois disso, no congresso, eu assisti um grupo de constelações familiares, na qual assim achei extremamente interessante e veio de encontro a como eu enxergava já muita coisa. E daí Sim. aqui nós montamos um grupo, e daí o nosso grupo de hipnose acabou fazendo curso com a minha irmã, a Érica Fale, e daí eu não consigo sair mais da constelação, eu não consigo ter um olhar mais do indivíduo sozinho. Claro que quando você trabalha com hipnose, você trabalha com inconsciente pessoal, mas você sempre já olha a partir do todo, né? De todo o Sim. sistema, de tudo que vem atrás da gente, que é muito importante. Então, eu estou aqui hoje para a gente filosofar com o Bert um pouquinho. Tá, me digam como está nosso som agora. Para mim, tá ok. Tá ok? Eu baixei Tá um ok. pouquinho aqui para ver se fica melhor. Ok. Você Pode tá me seguir, ouvindo bem? Cíntia. Pode. Estou, perfeitamente. Então, a outra vez, tem muitas pessoas falando sobre constelação familiar, mas também tem muita gente que não sabe nada, interessada em saber sobre as constelações. Então, eu vou colocar primeiro os princípios fundamentais de Bert Hellinger, quem é ele, né, como ele construiu tudo isso. E daí eu quero trazer algumas das frases sistêmicas, né, e algumas histórias, e a Sandra vai me ajudar aí também, né, Sandra? Com certeza. Pra Somos que encantadas as com pessoas... ele, né? Então, para nós é fácil. Muito fácil. Ele é um grande filósofo, né? Ele faleceu ano passado, ele era de 1925, de dezembro de 2005. E ele já há muitas décadas, né? Porque as pessoas falam muito hoje de constelação, mas ela é zero nova, né? Ela é bem antiga já. Sim. E já por vários países, e tem um trabalho, assim, um legado enorme que ele deixou, muita gente formada, muito material, muitos livros, embora ele não esteja ligado necessariamente à ciência, porque ele não quis ser um acadêmico e tal, porque o trabalho dele é essencialmente fenomenológico, né? Sim. Então, a partir desta filosofia, né, uma das filosofias que embasa todo o trabalho é a fenomenologia, que é o fenômeno assim como se apresenta, e você se voltar assim, é como se você mergulhasse naquilo que até que você consiga ter um foco ou uma lupa que quando você vai fazer o trabalho e aquilo é como é e você mergulha nisso, você percebe o que é essencial. Então você vai à busca de solução. A solução ela brota, na verdade, no trabalho do Beto. Mas é um trabalho essencialmente vivencial, né? Constelação familiar, o nome, a etimologia da palavra, significa posicionamento, né? E ele foi sacerdote na África há muito tempo e trabalhou com famílias.
foi nesses trabalhos com famílias que foi abrindo assim, a consciência, a percepção dele, para perceber como é que todo o sistema estava ligado, né? Então, é um trabalho fenomenológico e sistêmico, por quê? Porque ele começou a perceber que coisas que aconteciam no decorrer de gerações podiam interromper ou emaranhar aquele sistema. Então, assim, ele começou a criar uma técnica, um formato de trabalho que pudesse trazer à tona assim, aquilo que estava emaranhando no sistema e que não é uma coisa lógica. Né? O trabalho com constelação familiar não é um trabalho mental. Quem Nada for disso. aí não vai conseguir entender o trabalho. Então, por isso, às vezes, é tão difícil falar, porque o bacana é você participar do trabalho, porque daí você sente, é como se você incorporasse o que significa isso. Né? Mas eu acho muito importante nós mentalmente entendermos os princípios, né? Porque a gente funciona em todos os níveis, né? Todos eles são muito importantes. Então, o que é Sim. sistêmico? Sistêmico é tudo que partes, cada uma no seu lugar, cada uma com uma função, funcionam, tá, em prol ou a serviço de um todo ou de uma finalidade maior daquilo. Então, o corpo humano, com todas as partes que ele contém, cada órgão tem sua função, e se um deles lá resolver que não vai funcionar direito, o que acontece? Ele vai comprometer todo o funcionamento do todo. Tá? E é em Sim. cima desse princípio, em vários sistemas, como o sistema solar. Imagina se o planeta Terra, em vez de ter um movimento de rotação horário, ele tem anti-horário. O que vai acontecer? Ele vai ser uma bateria danada. Vai dar tilt. Filosoficamente, são esses dois principais princípios. Né? Então, é importante a gente entender que não é uma coisa no nível intelectual, tá? É muito mais sensorial. Né? Então, ao participar do grupo, vocês vão perceber que vocês têm que entrar em contato direto com o corpo, numa postura de presença, né? Naquelas pessoas que fazem yoga, mesmo quem trabalha com hipnose em estados alterados, quem faz muita meditação, mindfulness. Então, elas sabem o que significa, né? Essa Sim. presença, né? Estar presente para aquele trabalho, numa postura de não julgamento, em primeiro lugar, não cabe julgamento, não intenção, tá? E não compaixão também, né? O que significa isso? Não vai funcionar, é claro que o primeiro momento, quando você vai trabalhar com constelação, você está lá recebendo e acolhendo as pessoas, mas não dá para entrar, olhar o que está acontecendo, porque o que vai aparecer é o que tem que aparecer e morrer de dó, de pena, daí melou o trabalho. Completamente, né? Exatamente. Dentro do trabalho dele, essas duas filosofias norteiam a maior parte do trabalho, né? E daí, em cima disso, ele foi vendo nas famílias que existiam princípios, né? E ele fala muito, uma frase que ele fala que é sensacional, é dentro do que a gente pode filosofar um pouquinho aqui, sabe? É que a ordem vem antes do amor. Tá? Então, como entender isso? Significa que a ordem vem antes do amor. Em primeiro lugar, se o sistema não estiver posicionado, cada um no seu lugar, cumprindo o seu papel em serviço daquela consciência de grupo, aquele sistema vai estar comprometido. Comprometido como? Ele não vai fluir como ele tem que fluir, então alguém não vai conseguir desenvolver uma habilidade que precisa, não vai conseguir entrar em contato com o seu verdadeiro propósito, ou as pessoas não conseguem se relacionar com as pessoas devidamente. Então,
Isso é a ordem. Então, as coisas têm que estar no seu devido lugar. Tá? Então, o Sim. que é estar no seu devido lugar? Então, eu vou falar um pouquinho dos princípios, né? Eu sei que tem muito constelador que está nos assistindo, mas também tem muitas pessoas que Há não muitas sabem. que pouco conhecem, não tiveram nenhum contato, né? E mesmo eu gravei um vídeo com essas explicações para as pessoas que agora estão vindo online, né? Essa é outra coisa interessante, né? O trabalho online tem demonstrado, assim, de forma muito de a gente ficar surpresa. No começo, eu comecei a fazer as constelações online, até um pouco desconfiada, será que vai dar certo? Gente, funciona absolutamente bem, da mesma Perfeitamente, né? perfeitamente bem. Nós entramos no campo da mesma forma, a gente sente do mesmo jeito, só falta o abraço, né? Só Todo falta o mundo abraço. É, o faz muita abraço falta nessa parte do contato físico. por É, conta da inclinação. Mas é o que temos hoje, né? Então a gente está vivendo isso. Então, os três princípios que norteiam o trabalho das constelações é o princípio da pertinência, é o princípio da hierarquia e é o princípio das trocas e do equilíbrio das trocas. Né? O que vem a ser esses princípios? O princípio da pertinência é que todos fazem parte, ninguém pode ser excluído. Então, vou dar pequenos exemplos para que vocês entendam. Significa? Significa que alguém pode ser banido. Quando você imagina uma clã, alguém foi banido, eu sempre me penso, né? A mulher grávida que engravidou antes do casamento foi banida do clã dela. sim, Isso é um tipo de exclusão. Mas outras exclusões também são muito importantes, como dores não vistas. Então, uma mãe teve um aborto e aquela dor foi assim incomensurável e ela não pode sim. olhar aquilo. Então, essa dor não vista pode algum descendente dela, que seja uma neta, ter uma depressão ou tentar um suicídio, ter vontade de morrer, porque ela vai completar ou ela está olhando pela mãe ou pela avó aquilo que não foi visto. Então, tem que ser olhado, reverenciado. Não tem a consciência do que não está incluído. Né? E é isso que o trabalho com as constelações oferece de tão sensacional. Porque Por quando isso, você né, abre, Cíntia, fala que tem muitos filmes, novelas, né, que representam bem isso, né? A revelação dos segredos, exatamente. a vida começa a cobrar que algumas coisas sejam reveladas, né? Algumas, eu Eu praticamente, acho que todas, né? Cada uma a seu é, tempo. uma comédia romântica ontem que falava bem disso, né? Essas comedinhas que bem leves que a gente assiste, que aquelas dizem Sei. por aí, muita gente já deve ter assistido, e que a moça estava noiva, indo pro noivado da irmã, e, e daí ela estava numa crise, num conflito, porque o noivo gostava muito dela, mas ela não se sentia fazendo parte daquele grupo, daquela família. O pai gostava de uma coisa, a irmã de outra. Ela não sentia afinidade nenhuma com a família. E tinha a avó também. Sei, não encaixava. Então, tinha um segredo. E o segredo era que a avó tinha ficado com o cara daquela cidade. A filha, antes de casar, uma semana antes, fugiu com a mesma pessoa. E daí ela começou, durante o casamento, também a achar que ela não era filha, porque ela estava querendo descobrir aquele eu dela que ela não conseguia se encaixar. Consequentemente, ela também foi pedida em casamento e ela não via aquilo como uma coisa que fosse legal para acontecer. Não, ela olhava, gostava dele, mas não ia. Daí ela resolveu ir atrás dessa pessoa porque ela achou que fosse o pai dela. Tá? E foi atrás. E quando Olha, ela chegou lá, ela descobriu que ele não podia ter filhos. Ele
não era pai dela, e ela ficou com ele também. Então, a Sei. terceira vez repetindo o padrão. Só que só a partir desse momento que ela ficou com ele, e o noivo descobriu, voltou lá falar com a avó, conversar com a avó, quando ela descobriu, porque aquilo era um segredo, entendeu? Então, a mãe já tinha morrido, na verdade, e nesse meio tempo a irmã também tem uma crise de pânico passando pelo mesmo lugar que a mãe tinha fugido, que era o Golfo do México. Ela saiu de lua de mel, a irmã, e teve uma crise de pânico e voltou, quer dizer, abriu a janela, aquele campo estava lá até naquele lugar, ela passou de avião, e daí nesse momento que ela volta para conversar com a avó, ela tem um insight que o que ela estava procurando, porque a irmã falou, eu não lembro da mamãe, eu não lembro como era a mãe dela. Qual é o nome do filme? Dizem por aí. É uma comédia romântica com a Jennifer. Sim, mas elas têm verdades, né? Tem algum ensinamento. Se a gente prestar atenção com esse olhar sistêmico, né? A gente vai... Então, depois de ser consteladora, nunca mais você olha as coisas do mesmo jeito. Esse olhar. Daí ela falou para a irmã, ela falou, eu agora me dei conta que eu estava buscando era a minha mãe que me fazia falta. E daí que ela teve esse insight, e daí possivelmente ela se preencheu ou aceitou o fato da mãe não estar lá, mas que era a mãe que fazia falta, ou daí ela começou a olhar fotos, que eram fotos que ela via a mãe alegre, ela conversou com o pai sabia da história, mas disse que ela voltou porque amava. Daí ela viu que ela veio pelos pais e veio num contexto que foi bacana. Daí ela voltou e casou foi pedir perdão lá pro noivo e casou. Então, aí tem várias coisas do olhar sistêmico, né, Sandra? Que era isso que eu vou acabar as ordens, mas é legal você ver isso. Não, vai exemplificando, né? Acho que fica mais fácil para as pessoas conseguirem entender, né? Nessa época de quarentena, que eu não via, mas agora eu estou vendo muito filme, eu tenho bastante exemplo do olhar sistêmico. Sim, eu adoro filmoterapia, você sabe. Aí ela estava com o amor interrompido, porque ela perdeu a mãe muito cedo. Então, dois, tinha um segredo da família que nunca foi comentado. A partir do segredo desvendado, ela pôde entrar em contato com o que estava faltando para ela. Que ela estava buscando, sei lá, Então, aí tem dois conceitos, né? Do preenchimento pelos pais, porque os pais são grandes, então, independente do que eles fizeram, a história não importa, a nossa força está neles. E a gente não pode buscar em lugar nenhum, a não ser neles, essa força. Nele. Que nos dá. O que você falou agora é bem interessante, né? Por isso, muitos relacionamentos não dão certo, né? Porque as pessoas casam inconscientemente, casam, claro, com um homem, mas estão procurando a mãe que perderam logo depois do parto, né? A mãe que abandonou, a mãe que morreu com câncer, sabe Deus, né? Perdeu a mãe, né, muito pequena, e passa a vida inteira buscando nas outras pessoas a mãe. Outras pessoas, às vezes em filhos, às vezes num outro relacionamento. É muito comum em relacionamento as pessoas chegarem a se divorciar porque elas não olharam dentro do sistema o que elas não tomaram como força, ou pai e mãe que elas estão julgando. Porque é muito comum, né? A gente julgar pai e mãe, porque a gente acredita que eles são assim, os heróis perfeitos, né? E eles não são, eles são seres humanos, eles têm a história deles, mas a gente tem que olhar a história deles e aceitá-la com o coração, né? E eu acho que é isso, eu acho que o trabalho de constelação... Dá um bom lugar, né? Como a gente diz. É trazer para o coração.
aceitar que foi possível, tá? Já já eu conto um outro filme indiano que eu assisti essa semana. Ótimo, ótimo, vou adorar. Filmes indianos, eles trazem muito o conceito da constelação familiar, né? Assim, sempre Assisti é alguns já... turcos também que trouxeram bastante isso. Eles têm aquela questão do conservador da família, da tradição, do respeito, da honra, eles têm isso muito forte, né? Mas nos dois que eu assisti, daqui a pouco eu conto um deles, que é Bárbara, antes deles resolverem com a família essa questão do julgamento e aceitar os erros, as imperfeições, a vida do jeito que ela pode ser, eles não conseguem se liberar para trabalho, para relacionamento. Então, e assim, eu acho que eles devem ter esse conceito sistêmico do Bert bastante arraigado, porque não é nenhum nem dois filmes que eu vejo levando por Ou esse caminho. instintivo, né? Uma coisa natural, né? É uma coisa do ser humano. Né? Não falar, eu não sei nada disso. Não sabe, mas você funciona no mesmo sistema. Sim. Então, quando você conhece a constelação, você só passa a entender o que se passa com você. Né? Porque, na realidade, é isso. É para todo mundo. Em qualquer país, né? Em qualquer lugar. Mesmo. E a frase que ele fala ou é a palavra sim, ou assim é, né? Assim é. É. Eu acho que isso traduz muito o que eu estou falando agora. Eu acho, fazendo uma observação, parece tão simples, né? Assim é, mas se a gente parar para filosofar em cima disso, É isso, eu assim trouxe é. para filosofar mesmo. Então por isso que eu estou viajando aí junto com você. Assim é. Olhe o quanto esse assim é exige de você. Concordância, aceitação, respeito, né? Carinho pelo que foi. Né? Honra, reverência. Sim, E é ixi, um trabalho que, assim, a constelação... humildade. Mas se a gente não tiver, assim, aberto, humilde, assim, totalmente jogado a essa vivência, vai ser um trajeto mais difícil, mais doído, mais duro, né? Sim. Porque assim saber que foi daquele jeito. Nesse filme, eu vou contar outro filme. É bom contar porque com exemplo fica mais fácil entender. Um filme que eu assisti indiano falava sobre relação de filhos, dos pais com dois filhos, né? Então, os dois eram escritores. E eles voltaram, tinham o avô, o pai e a mãe, que estavam numa crise do casamento, assim, terrível. E eles voltaram porque os pais pediram, não sei, o avô tinha tido um infarto. Então, eles foram, porque eles respeitam muito essas tradições familiares, né? E voltaram. E o irmão mais novo estava tentando ser escritor e o irmão mais velho já era um escritor renomado. E o mais novo tinha um bode com aquele irmão mais velho, assim, sabe? Eles mostravam tudo bem e tal, eles se gostavam, mas tinham uma barreira. E essa barreira, não vou contar os detalhes porque nem cabe, mas ele contou para uma moça lá que ele estava gostando mais novo que foi roubado o primeiro livro que ele escreveu. Ele achava que o irmão roubou porque o irmão acabou ficando famoso depois de muito tentar, fazendo uma história quase igual a dele. E ele ficou com aquilo na mão. E ele era tido em família como aquele que começava e não terminava nada, ele se achava preterido, e a mãe achava o irmão mais velho o perfeito, achava ele o máximo. Bom, foi decorrendo a história, e os pais, o pai tinha uma amante, começou a aparecer as coisas imperfeitas das famílias. Né? Descobriu-se que o pai tinha um amante, quando a mãe estava tentando se voltar a ele, o avô sempre tentando juntar a família, porque ele estava mais velho, ele queria ver uma foto da família feliz.
E foi tentando juntar, e o irmão mais velho acabou descobrindo que o pai tem amante, e daí destrinchou toda a história. Né? Então a mãe, nesse meio tempo, também descobriu que ele era gay, o mais velho, que ela falou que era o filho perfeito dela. Nisso, então, que o pai tinha amante, que o filho mais velho era gay, e daí o mais novo chega e quase mata o irmão mais velho, porque falou que ele tinha roubado. Daí, assim, foi a catarse da família. Sei. Nesse contexto, a mãe acabou admitindo que quem roubou a parte do livro para dar para o irmão mais velho não foi o irmão mais velho, foi ela. Porque ela achava que ele não começava e não terminava nada, que não levava nada a sério e tal. E daí, assim, se desvendou toda a história, né? Daí deu-se um tempo, que é aí que eu ia falar, né? Foi daquele jeito, aquela mãe achou que estava fazendo melhor. E nesse meio tempo o pai morre, ele sai e morreu. Aí ficou uns anos depois, cada um estava em Nova York, outro em Los Angeles, e o avô pediu para eles voltarem porque a mãe estava muito triste. E daí aparece, depois de algum tempo, que daí isso que eu digo, é um trabalho interno profundo, os dois voltando, e você vê que eles fizeram as pazes com aquele sistema, entendeu? E aceitou que a mãe fez porque ela achou melhor. E se eu for lá atrás, talvez na família dela já houve a mesma coisa, por algum motivo. Né? Então, e o sintoma, talvez esse filho que não terminava nada ou não conseguia ser bem sucedido, era justamente o sintoma para mostrar que alguma coisa não estava indo bem naquela família. Então, Sim, as doenças, sintoma, né? os sintomas aparecem para mostrar o que não está indo bem. E daí apareceu a mãe tentando aceitar o filho gay, o filho mais novo chamando a mãe para tirar foto, assim, no fim do filme. Então, ele estava fazendo as pazes do jeito que foi possível. Não teve dor, é claro que Assim teve foi, dor, né? né? Assim foi. Mas para pôr o sistema em ordem, para ele se reorganizar, foi preciso alguém ter algum tipo de sintoma. Né? E daí se desvendou as coisas e a partir dali daí foi aceito o livro dele que ele tinha acabado de escrever, que foi o irmão que terminou até. Muito lindo esse filme, muito lindo. Então, o que você está falando, a gente aí concorda que a arte imita a vida, né? Totalmente, não tem a menor dúvida. Então, se a gente mudar esse olhar, a gente vai entender tão mais. E quando a gente está falando nessa situação de assim né? Aceitar como é, tem coisas que não dá mais para ser mudadas, já foram. Adianta ficar ruminando aquilo que não vai mudar aquilo. Né? Então, se você fala assim faz toda uma diferença. Total. E tem uma frase que eu peguei assim, de você falar para os seus pais, eu não sou a sua história, né? Então, o que Sim, aconteceu como história, o que eles tentaram fazer de certo, ou às vezes não conseguiram, ou na cabeça deles eles estavam fazendo certo, faz parte daquela história, daquele contexto por gerações. O assim é aceitar que eles passaram tudo isso para nos trazer força e para nos libertar. Tá? E tem sim, fim isso? Não tem fim, porque não tem uma finalidade, né? É uma evolução. Tá? sim. Então, sempre vai aparecer alguma coisa para que olhe para isso, né? Que também é uma frase sistêmica. E tem, filosofando ainda com você, né, Cíntia? E esse assim faz toda uma diferença para todo o seu sistema familiar, porque ninguém faz uma constelação, tem uma compreensão só para si, né? De jeito nenhum. Não existe. Falar, fui constelar com a Cíntia ou com a Sandra, e só constelei uma questão pessoal minha, meu relacionamento. Não existe, né? Mexeu Não, provavelmente com pai, com mãe, com avô, com a família atual e não tem como. Você modifica toda a vida para os que vêm depois de você, os paralelos, né? Os irmãos, os sobrinhos, né? Então não é uma coisa isolada.
E quando Isso eu quis você entender. quando você mexe naquele sistema de alguma forma, você não está fazendo um trabalho só para aquela pessoa que veio. Talvez ela seja um instrumento daquele sistema. Você está movimentando, posicionando e liberando todo o sistema familiar. Sim, fazendo, como você disse, a catarse, a limpeza, né? A higienização, vamos dizer assim. Colocando as coisas no lugar. O posicionamento, põe no lugar, ou completa, né? Dentro da pertinência, ou de ninguém pode ser excluído, algo tem que ser completado. É como se assim, a função daquele sistema é essa e ficou faltando. Vamos pensar num quebra-cabeça, ficou faltando um pedaço. E daí a gente vai lá, fuça de um lado, fuça do outro, pega aquele pedacinho e completa. Daí tudo passa a fazer sentido. Se você pensar num quebra-cabeça, uma peça pode não te dar a ideia do todo. Quando você encaixa, utilizar tudo. A ideia total. Eu tô toda das historinhas hoje, tá? Coisa boa. Vamos para Perfeito. o segundo princípio. E que daí as histórias dos filmes elas vão fazer todo sentido também. O segundo princípio é o princípio da hierarquia. Então, os que vêm antes têm precedência aos que vêm depois. Então, em relação aos irmãos, os pais são grandes e nós somos pequenos sempre, mesmo quando nós cuidamos dos nossos velhinhos. A gente cuida com muito amor, mas dentro de nós, eles são grandes, porque eles nos deram a vida. E eles são assim, o veículo que traz a força vinda lá de trás. E nós temos que honrar e reverenciá-los todo dia, o tempo todo, nas pequenas coisas, porque qualquer coisa que a gente possa fazer, ou qualquer momento da vida em que você está feliz, ou está triste, ou está embevecido com uma coisa maravilhosa, você está ali por causa deles. E essa reverência tem que ser do fundo do coração. Né? Sim. Então, né, nesse princípio entra também a questão dos casamentos. Né? Eu trago sempre como exemplo, porque você fala assim, bom, o que vem antes tem mais importância, não é mais importância, tem precedência, tem que ser honrado, fez parte, a pessoa casou uma vez, infelizmente não deu certo, ou aquele ciclo se acabou, para começar uma nova relação, para ela partir para o novo de alguma forma, ela tem que fechar o ciclo em alto estilo, honrando, agradecendo, trazendo de novo do coração tudo que ela recebeu e reconhecendo, principalmente. Essa palavra é muito usada na constelação. O reconhecimento daquilo que foi, o quão importante é, e que a partir do reconhecer, você recupera o que é seu de volta. Daí está aberto para um novo momento. Por isso que é legal, né? A gente podia até fazer um pequeno exercício no finalzinho, o que você acha? Com antepassados, né? Só para sentirem essa... Do pai e da mãe, eu separei. Ótimo, que bom. Então já... Mas se você sugerir outro, não tem o menor problema. Não. É só para sentirem, né? Essa força. Ontem, você sabe, a mamãe estava muito... Para quem não conhece, né? Minha mamãe está com 99 anos, beirando 100. E ontem ela estava muito sem gás. Anteontem. Muito caidinha. Aí fui lá, apliquei reiki nela por quase 1 hora. Daí resolvi conversar com ela, porque ela deu uma despertada. E eu comecei a perguntar da mãe dela. E perguntei se ela conseguia imaginar a mãe dela atrás dela, o pai. E fiz ali um trabalhinho com ela. Ai, que legal, Sandra. Você vê como ela prestou atenção e ela só dormiu depois das 2 da manhã. Você acredita? Você acredita?
Foi bem bonitinho. Fiz assim, bem informal. E eu acho que tem que fazer parte da nossa rotina isso. Tem, tem. Esse Para exercício que ela vai fazer hoje com vocês vai ser bem legal. Vocês vão poder estar utilizando aí no dia a dia, né? com certeza. Fortalecendo. Para se estar se trabalhando. Bom, o Sim. terceiro princípio é o princípio das trocas. Tá? As trocas têm que ser equilibradas. Né? Então, o que significa isso? Se você recebe um presente, imediatamente você tem assim o desejo enorme de retribuir. Tá? Então, o De ser alguma humano forma. tá? Vai e volta, tá? Seja no bom, seja no ruim. Tá? Então, eu falo quando as crianças são pequenininhas, eu já dei aula para crianças pequenininhas, ou quando meus filhos eram pequenos, falo que mãe me deu um tapa, não sei o que, por enquanto que ele não for lá, nem se for um tapinha menor, não vai parar, não vai cessar aquilo, né? E o Bert fala uma coisa muito legal sobre isso também. Ele fala que quando alguém faz alguma coisa de ruim para você, para poder se equilibrar e o outro não ir embora, né, seja em quaisquer relações, você tem que fazer uma coisa para o outro um pouco menos ruim. Tá? Então, o marido traiu a mulher, daí ela, para continuar com ele, ela vai lá e viaja com as amigas e larga ele sozinho um mês. Tá? E daí ele vai fazendo uma também, ela outra, como se fosse um fluxo, uma dança, né, entre esse relacionamento, até que zere aquilo, e daí você pode passar a fazer uma coisa boa, e o outro te faz melhor, e o outro te faz... Veja, não tem que ser igual. O que é importante entender é o fluxo da troca, Sim. e ela tem que ser equilibrada. Então, outra coisa para se refletir, como filosofia de Bert, essa me fez pensar quando eu vi pela primeira vez, né? Se você recebe muito, ou você dá muito para o outro, vamos mudar aqui, dá mais Sim. do que o outro pode te dar, quem vai embora? Compensa a relação. Não, quem vai embora? Quem recebeu muito. Quem recebeu muito, porque ele não aguenta Sim. não poder retribuir. Sim. E minha mãe sempre falava um provérbio do Confúcio, não sei se era, ou meu pai também falava, né? Por que me odeias tanto? Eu nunca te ajudei. Então, porque quando você ajuda demais ou você dá demais e não recebe em troca, você está se colocando, vai ser outro conceito do Bert, numa posição de superioridade. Sim. A ideia dele é a humildade, tanto para receber, para reconhecer, para honrar. Então, é um trabalho o tempo todo de reconciliação. Tá? Tem Mas situações que pode haver até um contrato, né, Cíntia? No caso, por exemplo, de um casal, né? casa novo, né? E Então, daí um vai terminar de estudar, depois o outro, né? sim, Mas com mas isso você cuidados, está né? falando do contrato das coisas práticas, mas às vezes o outro não tem condição de dar, isso aparece demais nas constelações, porque ele está emaranhado no sistema dele. Sim, lá atrás. Nesse filme que eu falei dos filhos aí, os pais também brigavam direto, mas eles estavam totalmente, eles não se viam, eles estavam emaranhados, cada um no seu sistema. Então, daí impossibilitava total que eles tivessem essa troca, entendeu? E Sim. a partir de desvendar, que veio à tona todos aqueles padrões que, de certa forma, estavam prejudicando os filhos, e eles puderam aceitar que o sistema foi desamarrando e podendo fluir. Então, e só completando agora a técnica da constelação, para quem nunca assistiu, ela consiste em você trabalhar dentro do campo morfogenético, que é um conceito vindo do Rupert Sheldrake, que é um biólogo, entre outras coisas, e que descobriu que existe um campo de consciência acessível a todo momento por aquela espécie, por uma questão de sobrevivência. Tá?
Então, são aquelas coisas que já vêm aprendidas, né? Os pássaros que voam para um lado, todos viram para o outro lado, sem se E bater, não se né? batem, né? E numa dança maravilhosa, e já nasce fazendo isso. Quando você assiste dos animais, você vê muitos comportamentos de determinados animais que já nasce com aquilo, né? Nós trazemos. E esse campo acessível de consciência, ele é acessível a nós também, conosco também acontece. Então, dentro da técnica da constelação, é este campo que nós estamos à disposição dele, né? Nós nos colocamos à disposição dele e nós acessamos o campo de consciência do sistema da pessoa que está sendo trabalhado. O nosso entra também, porque de alguma forma todo mundo que está assistindo sente aquele campo e o constelador também entra para o campo dele, principalmente. Então, por isso essa postura de não julgamento, não intenção é super importante. Aí a pessoa chega com um tema, por exemplo, pode ser um tema profissional, um tema afetivo, que alguma coisa está amarrada, por mais que ela faça 1000 coisas, não desamarra. E existem representantes que vão representar ela, as pessoas do sistema, podem ser emoções também, pode ser autoestima, pode ser ansiedade, enfim, o que é pertinente àquela constelação, não precisa contextualizar, ela só vai trazer questões importantes do passado e vai trazer o tema dela. Que pode ser oculto, ou as pessoas que vão representar podem não saber também. E pode ser Enquanto você não entrava, eu falei um pouquinho disso, né? Que é tão interessante que a gente que vai representar uma pessoa que a gente nem sabe, só sabe o sexo, e às vezes nem isso. E você representa, você sente dores que ela sente, né? De estômago, de úlcera, de joelho com problemas, coluna. É uma coisa muito interessante, né? E tem formas de sentir diferentes também. Tem pessoas que vêm com uma imagem, tem outros que sentem sensorialmente, como a Sandra falou. Tem outros que vêm com uma emoção muito forte, ou choram, ou têm vontade de rir. Tem outros que têm necessidade de se movimentar. Isso no online fica por conta da imaginação, mas funciona da mesma forma. E a partir desse, né? a gente vai pondo um foco, conforme a energia vai ficando mais tensa ou vai se aliviando, a gente vai focando no que a gente chama de solução, né? No essencial. Tá? Quando você acha esse essencial, ele brota. Você tem frases de solução, posicionamentos que você vai fazendo, até que todo mundo sinta uma leveza, uma calma. Então, é quando chegou no fim daquela constelação. Apazigua, né? Como a gente costuma falar. Totalmente aquele sistema de forma incrível, todos sempre. E quem vai participar também entra assim, toma carona naquilo que está acontecendo. A pessoa vai e aquilo reverbera em questões próprias e faz refletir muito. Enfim, é um trabalho absolutamente profundo e para pensar muito. Eu acho que é um processo nosso nesse olhar. Sim. Perfeito. Mas a gente vê como essas 3 ordens, né, do amor, como elas são sensatas, né? Como elas fazem sentido. Né? Total. Tudo. Né? Eu só queria que você reprisasse as 3 para quem entrou agora. Né? Quem entrou agora, os 3 princípios principais que norteiam a constelação familiar são a pertinência, nada nem ninguém pode ser excluído. Tudo é incluído. Até em casos de guerras em que existem os 2 lados, até que os 2 possam se olhar e dizer eu sou igual a você, ou sentir que ele é igual ao outro, né? No caso do inimigo. Então não existe isso. A ideia é trazer tudo para o todo, né? Para essa consciência maior. Tá? Conforme você vai trabalhando isso, você vai entrando mais em contato com a tua essência mais profunda.
No segundo é hierarquia, em que os pais são grandes, maiores, os filhos menores, os que vêm antes têm precedência aos que vêm depois. No caso de organizações, porque a constelação também é trabalhada em organizações, é trabalhada no direito, de uma forma um pouco diferente, mas também é trabalhada. Então, tem que ter muito respeito e honra ao que veio antes. Então, no caso de organização, são os fundadores. Ele pode não estar lá, mas foi ele que idealizou, foi ele que criou, e para aquela instituição, organização ter força, ela precisa de que haja honra em relação ao fundador. Então, tem constelações que eu fiz que foi interessantíssimo, mudou a carreira da pessoa depois que ela conseguiu perceber, sentir e fazer Sim. isso, né? E o terceiro é a troca equilibrada entre o dar e receber, tá? No bem e no mal. Se a parte das pessoas falam que vai contra a parte religiosa, ai meu Deus, eu vou fazer mal. Não vai fazer mal. Se não existir este equilíbrio, ninguém vai fazer mal. Mas tem aquela Sim. coisa inata do ser humano. Né? Se eu conseguir transcender isso vai parar de acontecer. Ok. Porque eu já transcendi aquela coisa de ter que devolver. Está tudo dentro de uma evolução de cada um de nós, né? Então, é o que a gente vai conseguindo. Então, Do lado da filosofia também, do Bert, né? Ele fala muito na gratidão, né? No perdão. Ele tem questões tão polêmicas, né? Que a gente pode fazer uma nova entrevista outro dia para desenvolver outras ideias, porque tem tanta coisa, né? Que uma horinha assim não dá muito tempo, né? Não, uma hora é pouco e pouco. separado aqui. Poderia falar horas sobre cada uma dessas ordens, né? Desses princípios. Aliás, você teve transmissão de pensamento, né? A gente está a serviço. Eu separei um poeminha, tá? Sobre agradecer. Olha. Que eu vou falar para vocês. Por isso trabalhamos juntas, né, minha amiga? Ó, no livro dos pensamentos a caminho, eu separei exatamente isso aqui para. Meu predileto, tá aqui, ó. Então eu vou ler para vocês. Leia. Agradecer. Agradecer significa tomar o que me é dado, segurá-lo com respeito nas mãos, acolhê-lo dentro de mim, no meu coração, até que percebo internamente, agora é uma parte minha. Agradecer é também aplicar o que me foi dado e se tornou uma parte de mim numa ação que permita a outros alcançar também o que me enriqueceu. Só então o que me foi dado alcança sua plenitude. Nossa, é quase um exercício isso, né? Pois é, eu separei por isso. Lindo. Como é que está de tempo aí? É possível a gente fazer Eu acho que podíamos ver se você quer fechar alguma dessas coisas que você falou, né? Desses temas. Ou se a gente já podia ir para ver se alguém tem alguma pergunta, né? Se alguém quer fazer algum depoimento, alguma coisa. E aí iríamos para o exercício que você preparou para a gente aí, separou. Sim, a ideia de um bate-papo sobre a filosofia dele mesmo, né? Porque tudo é muito simples, mas tudo é muito profundo. Muito profundo. O essencial é simples, como ele diz, né? O essencial é simples. A última frase que eu pensei foi essa. E o que é o essencial, né? É quando aquilo brota, quando você está em sintonia com tudo e com todo. Aí brota. É a coisa do fenomenológico, né? Você está no momento, aqui e agora, né? No presente. Sim. Sem ansiedade com coisas que vêm e sem dores pelas coisas que foram. Você está aqui liberado, no ponto zero, né? Em paz. E quando eu tenho um exemplo assim de você entrar nesse estado, é você se imaginar ou numa praia ou em cima de um morro, de um monte assim, e olhar para o todo. E quando você entra naquela sensação
de plenitude, tá? É sensação, por isso é tão difícil de escrever. Krishnamurti chamava isso de contemplação. É contemplação. E daí Você não julga, não avalia, você só entra, só se entrega. Não tem espaço errado. Assim é. E daí, quando você entra nesse estado, você está pronto para fazer todo esse trabalho, principalmente o interno, porque começa de nós, né? Isso é fundamental. Tá? Eu acho que para hoje, se alguém tiver alguma pergunta, estou aqui, a postos. O Wagner está perguntando alguma coisa aqui, e a relação dele, o mais velho, com o pai? Não sei se você consegue localizar. Eu acho que você deve ter a ver com o filme que você estava falando, não sei. Está falando do filme indiano que eu estava vendo. A relação deles com o pai, assim, aparentemente é boa. Mas a questão maior aí era a mãe, o Wagner, porque era a mãe que olhava para aquele filho e falava: você é meu filho perfeito, você é meu filho perfeito. E ele fazia de tudo para parecer esse filho perfeito. Ele era um ótimo filho, mas assim, se imagina numa família indiana o quanto é difícil um filho admitir que é gay, né? Então, mas com o pai em si não era ruim. Ele que descobriu que o pai tinha uma amante, ficou também extremamente decepcionado, porque eles tinham aquela ideia de pai e mãe, como eu falei, né? Eu falo para minha mãe até. Patrimônio histórico, né? Eles são patrimônio histórico total e perfeito, que não pode ser mexido. Então, mas a questão maior aí é a relação com a mãe neste filme. Ele é muito bonito, ele chama Kapoor, Os Filhos. Está na Netflix, se alguém quiser assistir. E Kapoor? também tem Os Filhos. Tem um outro também, que foi até a Giovana que indicou, que foi o primeiro que eu assisti, que se chama Dear Zindagi, que é Querida Vida. E eu não vou contar agora, porque também já é demais, mas fica para uma próxima. Depois a gente posta ali os filmes. Não sei se você consegue escrever aí. Você consegue? Eu não lembro como que escreve aqui. Eu consigo. Consegue? Então, por favor. E aí a gente vai se preparando para fazer o exercício que a Cíntia vai nos mostrar agora. Quem quiser dar uma fugidinha. Agora é o momento para voltar e se focar no que nós vamos fazer, que é bem interessante. Dear Zindagi. Também vou aproveitar um segundo, já que você deu. É bom. Estou aqui para a gente trabalhar um pouquinho, para vocês irem dormir com tudo isso que a gente conversou. Foi um super prazer estar aqui hoje. Graças a Deus a tecnologia nos ajudou melhor, né? E queria falar que quem quiser participar, eu tenho grupo de constelações dia 4 de julho, no sábado, não esse, o próximo, das 10 até as 2h30 da tarde, às 14h30, que está no Facebook, está no Instagram, no Face, está no Espaço Dinâmico. LinkedIn. Está nos Olhares Sistêmicos, que é o meu e da Sandra. Então, no LinkedIn acho que não está ainda não, mas enfim. Não, eu vi foi no Instagram, desculpa. Foi no Instagram e quem quiser, por favor, será um prazer receber. Eu quero aproveitar enquanto o pessoal se prepara, queria agradecer você, Cíntia, porque é você que tem feito os flyers, né, que eu tenho mandado para as pessoas sobre as lives e que ficaram tão lindos, né? Então, gratidão, porque muito prazer. Ficaram brilhantes os flyers. Então vai lá, vai lá e volte. Todo mundo gosta, né? A gente vai aperfeiçoando essa parte tecnológica para a nossa idade, é uma coisa que cada dia eu estou aprendendo um pouquinho. Desafio, eu também. Eu também. Mas eu tenho aprendido muito e eu acho sempre muito bom. Eu gosto muito de aprender. Né? Eu também gosto.
aprender É coisas por isso que novas. nós temos o nosso grupo de estudos lá e nos afinizamos tantos, né? Porque todas Com gostamos de certeza. pesquisar, fazer curso, ler. Eu acho que tá na vida é isso, né? É, Inclusive, tá manter tudo aprendendo atualizado, né? com certeza. Um segundinho. Tá. Enquanto isso, eu vou falando para quem fica. Como vocês viram, a constelação é uma modalidade muito bonita, muito profunda e, ao mesmo tempo, muito simples. Não? Eu acho que se vocês conhecerem mais, vocês vão apreciar bastante. E os resultados são muito interessantes. Quanto mais amadurecido você estiver, né, para aceitar esse assim é do que vai aparecer para você. Eu vejo pessoas que fazem constelação e aí dizem, não era nada do que eu esperava. Você não tem que ir para um grupo de constelação ou individualmente, com os bonequinhos, com âncoras, etc. Não importa. Você não tem que ir com expectativa. Você vai colocar a sua questão e assim é. Se tiver que vir, vai vir. Né? Aceitar isso. Né? Eu acho que isso já é um crescimento tamanho, se vocês exercitarem isso. Né? E honrar pai e mãe, não é isso. A gente fala do livro do João Garriga, né? Onde estão as moedas, que é maravilhoso, né? Minha paixão. Né? Então, para a gente se desenvolver na vida, nós precisamos, acima de tudo, agradecer aos nossos pais porque nos deram a vida. Né? Por piores que eles sejam ou tenham sido, sempre a gratidão, né? Pela vida. Ok. Devolvo aí. Completar, por enquanto que eu saí um minuto, aquela pergunta do filme. Se nós fôssemos assim em loco fazer uma constelação, o meu olhar sistêmico foi o que eu falei, eu compartilhei com vocês, mas podiam aparecer novas questões relacionadas com os avós, com os bisavós, e que explicasse todo o contexto maior, até a homossexualidade. Sim, mesmo porque você também fez um resumo, né? Bem breve, bem conciso. Porque assim, como é que fica o nosso olhar diante disso tudo? Mas eu estou só dizendo que é na hora que você acaba desvendando, o que acontece, o que realmente é essencial. Tá bom, Perfeito. então eu vou pedir a todos, agradecer demais a participação de todos, que se sentem muito confortavelmente, fechem os olhos, se quiserem. Vou entrar também, né? tá? Tua irmã tá aí? Vamos lá. Oi? Prazer aí. Então, fechem os olhos e inspirem profundo e suavemente. Inspirem em 3 tempos, segurem 3 e soltem em 3. Façam isso com toda a tranquilidade, percebendo todo o seu corpo como um todo, deixando, permitindo que saia protegidamente aquilo que está tenso, que não é mais necessário nesse momento, se trazendo para este momento com presença, sem tensão, sem julgamento. Eu vou trabalhar agora com os pais. Como é maravilhoso, como uma velha moldura, você com seu pai ou sua mãe atrás de si. Imagine seu pai e sua mãe atrás de você. O pai atrás do ombro direito, a mãe atrás do ombro esquerdo, como se fosse um retrato antigo.
todos os detalhes e deixem se sentir no corpo. Veja como uma criança, você respira, toma a vida. Respira de novo. E vai tomando a vida. Para a mãe, vocês podem olhar e digam: sim, sim, querida mamãe. Para o pai, sim, querido papai. Posso me tornar completo. Sim, sintam profundamente isso no corpo. Queridos pais, se algo me faltou, tudo eu posso fazer. Eu posso me tornar completo. Agora sim. Mesmo se algo me faltou, inspire. Inspirem, expirem. Inspirem, expirem. E agradeçam a vida. Eu tomo a vida. Agora eu posso me tornar completo. Queridos pais, gratidão por tudo. Gratidão por tudo. Se esse foi o preço, eu tomo a vida. Agora eu posso e ainda diante dos pais, inclinamos levemente a nossa cabeça, gratos pela vida. Voltamos como no retrato. Voltamos a estar com os nossos pais posicionados, dando suporte, amparando, fortalecendo, ampliando, para que a vida siga com segurança. Com eles, podemos olhar para o futuro e tomar o futuro. Com os pais, a vida fica plena. E atrás dos nossos pais, os avós, pais deles, mesmo que você não conheceu, os bisavós, se você não tiver a imagem, não tem problema, sinta. Sinta a energia, sintam nos seus corpos, os trisavós e assim por diante. Várias gerações que vieram antes de vocês. Não importa se as imagens internas não estejam claras, importa que você respire suavemente e tome sua vida. E todas as soluções que eles gostariam de ter tomado, aquela que eles conseguiram e aquelas que permanecem à espera no seu sistema. Até que chegue o momento. Agora é a sua vez de fazer acontecer por todos eles, estando a serviço do sistema de vocês. Coloquem-se disponíveis para estar a serviço. Agora é sua vez de fazer acontecer. Gratidão, gratidão, gratidão. Ao sentirem que vocês estão completos,
Pode voltar devagarzinho ao seu tempo, para o aqui e agora. Trazendo de volta, trazendo no corpo toda essa sensação de completude. Muito bom. Todo mundo está bem? Alguém gostaria de dizer mais alguma coisa? Senti minhas costas esquentarem um monte. Eu senti o campo aqui bem, bem forte. E vocês, como sentiram? Alguém quer compartilhar percepção? Estão voltando ainda devagar. Esse trabalho é muito profundo, gente, se alguém quiser compartilhar ou se estiverem sentindo alguma coisa. Perguntar alguma coisa, né? De algum auxílio nesse momento, estamos aqui. Gratidão a você, Valim, que está assistindo nossa live. Dá uma sensação de paz muito agradável, né? De conforto, de aconchego, e calor. Eu senti muito calor nas costas. Calor, o campo tá forte. A coluna toda, Estão assistindo, mas tá muito forte. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Opa. Vamos ver se tem perguntas. Que bom que você está curtindo, Clóvis. Compareça sempre, terças e quintas estamos aqui. Eu com os meus convidados. Não percam mesmo, porque tem muita coisa interessante, né? Nossa, até eu tenho aprendido muita coisa, sabe? Sim. Esse projeto está sensacional. Parabéns. Obrigada. São várias linhas e muita coisa interessante que pode ser discutida como um bate-papo, isso que é muito, muito bom. Fica mais leve, né? Assim, menos... Eu gosto desse jeito mais leve. Eu acho que a gente pode aprender também com leveza, não só na dor, né? Com certeza. Só na pancada. Cíntia, eu acho que é isso. Eu quero te agradecer pela paciência, né? Porque a nossa primeira não deu certo, né? Assim, devido aos problemas técnicos. Mas hoje saiu, falei para você. Saiu, graças a Deus. Gratidão. Foi um prazer estar aqui. E nos encontramos em outras oportunidades. Com certeza, minha querida. Estamos juntas aí. Todos que estiveram presentes também. Foi um presente você estar aqui comigo. Muito obrigada. Eu quero agradecer a todos que tiveram a paciência aí, que entraram e saíram, e a gente saiu e entrou, né? Mas que persistiram. Problema técnico nenhum, né? Mas eu estou com tempestade aqui, ó, está trovejando. Então temos que agradecer que mesmo assim nós conseguimos. Graças a Deus. Tudo bem, vai lá, bom atendimento. O Vá teve que sair. Quero agradecer a todos, gente. E tanto eu como Cíntia, estamos disponíveis. Se vocês tiverem dúvidas, se perguntas, se quiserem falar em off, né? Cíntia, quer passar aí o seu Face, o seu Instagram, algum contato para ele? O meu Face Espaço Dinâmico Cíntia Samarone
E o meu Instagram é Olhares Sistêmicos. Que é junto Então, comigo. que é junto com Temos Olhar você. Sistêmico 1, eu e você. O 2, eu e Relações. minha irmã. E... Perfeito. Isso. Estou para lançar um só meu como terapeuta, mas ainda não saiu. Eu Ah, aviso. tá ótimo. Então, muito Tá bom? obrigada, gente. Tá. Gratidão. Vai ficar gravado, se vocês quiserem encaminhar depois para seus conhecidos, familiares. A gente agradece, né, que assim esses conhecimentos também são passados adiante. Né? Adiante, Então, muito sem dúvida. obrigada. Obrigada, Cíntia. A Carinho para todos. você Obrigada. especial. Tá? Beijo. Beijo, obrigada. Tchau. Tchau a todos.